tem que vir para trazer as palavras dele e fazer a gente voar junto com ele, Luciano Santos. Minha mãe tinha que estar aqui para escutar isso. Não está. E, pessoal, primeiro, boa noite. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu vou contar a minha história para vocês. Só que antes eu queria dar parabéns para todo mundo da Conquer. Que evento excepcional, lindo, adorei. Um monte de informação legal. Mas eu só tenho uma crítica para fazer. E eu vou fazer em público agora. Como é que eles me colocam para falar depois do Batman? E não é só o Batman, o cara cuida de criança. Estava todo mundo chorando ao meu redor. Todo mundo. Então eu vou tentar. Eu não tenho capa, não sou herói, mas vou dar o meu melhor. Falando um pouquinho de mim, eu atualmente sou diretor de vendas do Facebook. Eu também dou mentoria de carreira e questões de trabalho no meu tempo vago. Eu falo também, brincando, que eu sou escritor de LinkedIn. Na verdade, eu escrevo sobre educação corporativa, questões do ambiente de trabalho, todos os tipos de dúvidas que eu recebo e coisas que eu vivi. E eu sou bem ativo nas redes sociais, eu uso o apelido de Luciano Responde, mais ativamente no LinkedIn, mas também um pouco no Instagram e um pouco no Facebook. E, além dos 3 anos que eu já falei que eu estou no Facebook, na verdade, eu já estou há 21 anos no mercado digital. Eu tive aí o privilégio de trabalhar nas 3 das maiores 5 empresas de tecnologia que a gente tem no Brasil e 2 das empresas mais queridas e que as pessoas têm vontade de trabalhar no mundo inteiro, que é o Google e o Facebook. Mas nem sempre foi assim. Eu queria abrir contando para vocês, numa das publicações que eu fiz no LinkedIn, alguém postou lá no comentário que eu sou um homem branco privilegiado. Alguém que estava bravo comigo. E eu entendi por que na hora. Eu realmente entendi. Porque quando a gente pensa num executivo que trabalha no Google, no Facebook, a gente logo começa a contar uma historinha, ou criar uma historinha na nossa cabeça. Sobre a cor daquela pessoa, sobre onde ela nasceu, onde ela estudou, que faculdade que ela foi, deve ter feito intercâmbio, MBA fora, e aí virou um executivo na empresa. Essa história padrão, tem exceção? Tem, mas essa história padrão que a gente escuta, pelo menos que a gente tem na nossa cabeça. Só que a minha história é um pouquinho diferente dessa. As pessoas às vezes pensam que a carreira é uma linha reta em todos os aspectos, e até pelos pontos que eu falei para vocês agora. Né? A gente tem ali um ponto de partida, e depois a gente vê ali, eu quero chegar ali, e para lá que eu vou, e eu cheguei. Essa é a minha carreira. A carreira é assim. Só que eu gosto de pensar na carreira mais ou menos desse jeito. Você pensa que você está vendo a bandeirinha, mas na verdade tem ali um buraco, tem um obstáculo, uma escada. Você vai ter que ter experiências que você nem imaginava que ia ter que ter ali navegando. Depois tem outro obstáculo, tem uma tempestade, tem o sol também. Ela é bem diferente, na verdade, do que a gente pensa. E a minha também foi. E essa foto que vocês estão vendo agora, é o lugar que eu cresci, Jardim Mutinga, em Osasco. Eu brincava aqui nessas ruas, estudei naquela escola ali, Irmã Tecla Merlo. Foi aqui que eu cresci. E para a maioria dos meus amigos, todos eles também acreditavam na que eu acabei de falar para vocês, que tinha ali uma linha reta para eles. E muitos deles seguiram essa linha, a história deles foi desse jeito. Só que a minha foi um pouquinho diferente disso. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Trabalhava com meu pai. Meu pai é um empreendedor, super competente, péssimo administrador. E ele, na época, montou uma loja itinerante. A gente está falando de 20 e poucos anos atrás. O que era essa loja itinerante? Ele ia nas empresas e convencia o RH da empresa a deixar ele vender os produtos para os funcionários e descontar do salário. Aí ele deixava 5% com Grêmio, com RH, etc. Eles podiam usar para fazer alguma atividade interna, uma festa de final de ano e por aí vai. Ele teve muito sucesso fazendo isso. Eu trabalhei com ele por alguns anos. A gente vendia inicialmente calçados, depois não deu muito dinheiro, a gente passou para panetone, ovo de Páscoa, jaqueta. Aí meu pai descobriu
os chineses, a gente comprou brinquedos eletrônicos, a gente fez de tudo. Foi muito interessante. E no meio dessa jornada, eu decidi que eu queria fazer faculdade, sempre quis, na verdade, e eu decidi que queria fazer letras. Falei para o meu pai, a primeira reação dele é, você sabe que você vai morrer de fome, né? Sendo professor, sabe quanto ganha um professor? Só que no fundo, eu não queria ser professor, eu queria ser escritor. A Fernanda acabou de falar um pouquinho dessa história, eu queria ser escritor, era isso que eu queria. E não importava o que os outros pensavam, falei, vou arriscar. Era também, para ser bem sincero, o que eu podia pagar na época. E eu fui, comecei a fazer faculdade de letras, nessa faculdadezinha pequenininha lá em Osasco, chamada Fiel. E depois de alguns anos, quando eu já estava quase me formando, faltava um aninho, um pouquinho, meu pai faliu. O modelo de negócio dele não deu certo. Faliu e eu precisava pagar minha faculdade, precisava pagar os meus estudos. E aí eu decidi que eu ia procurar emprego. E o primeiro emprego que eu arrumei foi de operador, que está como operador de produção, né, o vulgo peão. Eu trabalhava numa fábrica. Eu operava a guilhotina, a cortadora, usava lá o fonezinho, ganhava celebridade, etc. Era um trabalho bem duro, mas pagava bem para a época. E não só pagava bem, como permitia que eu pudesse continuar a minha faculdade e também pagar o meu curso de inglês. Eu acho que um dos primeiros insights que eu tive na minha vida profissional foi que o estudo é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. Ninguém vai te tirar aquilo depois. E ter investido na minha faculdade, por mais que me falaram que não era a melhor coisa a fazer, e ter estudado inglês, mudou completamente o meu destino no futuro. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn há alguns meses, eu tive 2.664 respostas. E a pergunta que eu fiz foi, qual é o seu maior arrependimento profissional? Pessoas tinham lá um campo aberto e um campo fechado, depois eu compilei. Alguém aqui consegue adivinhar qual era o maior arrependimento profissional? O que eu não fiz atrás que eu deveria ter feito? Quem consegue adivinhar? Estudar inglês. O maior arrependimento profissional que as pessoas têm. A amostragem de 2.664 é totalmente irrelevante para a população do Brasil. Eu tive esse insight lá atrás, não sei porquê, sempre gostei de estudar, e isso me ajudou muito. Depois que eu estava quase terminando a faculdade, faltavam só alguns meses, começou o que eu chamo de a época de ouro da minha carreira. Uma época super interessante, em que aconteceram várias coisas, e o que eu chamo de capítulo 1. E agora eu vou contar uma série de histórias para vocês. A primeira delas é, eu fazia letras, e quem faz letras quer trabalhar na área. Eu queria trabalhar na área, não queria mais trabalhar fora disso. E aí eu fui quase me formando já, fui para a faculdade, e fui na biblioteca, podia usar o computador, e eu fiz o meu currículo. Fiz o meu currículo, meu primeiro currículo, fui lá e fiz. Que eu fiz, né? Antes eu tinha pagado para alguém fazer. Fiz o meu currículo, imprimi, fui para casa e mostrei para o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho leu e falou, cara, tá legal, mas por que você não coloca aquilo que eu te ensinei? Eu falei, o quê? Você sabe configurar modem, sabe configurar e-mail, sabe navegar na internet. Em 96, essas eram habilidades super importantes. Poucas pessoas sabiam fazer isso. E eu pensei, falei, puta, mas eu estou procurando emprego como redator júnior, revisor júnior, vou mandar meu currículo para Folha de São Paulo, Estadão, para a Editora Abril. Faz nenhum sentido colocar isso, não é relevante. Ele virou para mim e me deu um dos melhores conselhos que eu já tive na minha vida. O que você tem a perder fazendo isso? Aí eu pensei um pouquinho e falei, não tenho nada a perder. Eu voltei para a biblioteca, atualizei meu currículo, imprimi, mostrei para ele mais uma vez, e ele falou, cara, tá legal, manda esse currículo. E eu mandei os currículos para todas as empresas que eu achava que eu poderia ter ali uma vaga de novo, redator, revisor, alguma coisa na área editorial júnior e por aí vai. Umas 2, 3 semanas depois, eu recebi uma ligação. Era da Folha de São Paulo. Deu até um frio na espinha. E a pessoa do outro ligação me falou, Luciano, tem uma vaga de suporte técnico júnior para uma empresa que a gente está criando chamada UOL, Universo Online. Você tem interesse?
Não era o que eu queria na época, mas me levava para São Paulo. Falei, eu tenho interesse sim. E escutar o que vocês têm para propor. Eu fui lá para fazer as entrevistas, tinha uma mesinha de madeira, tinha a pessoa do RH, ela explicou um pouco da vaga, ela levantou para pegar alguma coisa. E quando eu olhei na mesa, tinha uma cópia do meu currículo e tinha escrito embaixo: sabe configurar modem, sabe configurar e-mail, sabe acessar a internet. E eu nunca vou esquecer dessa cena, estava com aquela canetinha marca-texto, amarelinha, e acho que um dos insights que eu tive, que eu falo para muita gente que me segue, que lê o que eu escrevo, o currículo tem que ser o que a gente é, não apenas o que a gente quer. Sabe, tudo que a gente aprende na vida vai servir para a gente, em algum momento. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco também. Esse é meu primeiro crachá, e aí o orgulho de ter ali, né, o logo da Folha de São Paulo, né, um lugar que eu queria tanto trabalhar, na redação, mas não necessariamente com o cargo que eu queria, mas com muito orgulho do mesmo jeito, muito, muito orgulho. E trabalhei alguns anos na parte de suporte técnico, e de novo, não estou puxando o saco da Conquer, não. Eu sempre gostei de estudar, muito. Não só de estudar, de aprender. E eu ficava lá no call center, eu tinha, né, os meus plantões, e às vezes eu tinha algumas janelas de 1 hora, 40 minutos, que não caía nenhuma ligação. E eu aproveitava esse tempo para começar a aprender a fazer página na internet. Estudar um pouquinho de HTML, JavaScript, etc., que na época que estava nascendo, era um conhecimento que pouca gente tinha, poucos cursos, e eu tinha tempo livre, eu baixava uns tutoriais, via, testava, subia, e fiz isso por um bom tempo. E lá no UOL, o UOL era, hoje é um pouco diferente, dividido em 2 partes. Você tinha a parte técnica, que é onde eu trabalhava, lá no suporte, e você tinha a parte editorial, que era a parte premium, que era a parte ótima da empresa que todo mundo queria ir. E o meu sonho também, de chegar até lá um dia. E aí abriu uma vaga de webmaster. E tinha lá todos os requerimentos da vaga, etc. Eu acho que eu cumpria 20%, 30% daquilo. E eu me inscrevi para a vaga. Passaram-se alguns dias e eu fui chamado. E eu fiz entrevista com um cara que chama Mário Rezende, que é meu amigo até hoje. E ele começou a aplicar o teste em mim, um teste técnico, eu respondi as perguntas, e eu acho que das 10 perguntas que ele passou, eu consegui responder, com certeza, 2 ou 3. Chegou numa hora do teste que ele viu que eu não sabia um monte de coisa. Ele olhou para o teste, olhou para mim, respirou fundo e falou: cara, você acha que pelo menos você consegue aprender isso bem rápido? Porque eu preciso de alguém que já saiba fazer isso. Eu falei, eu consigo, eu aprendo bem rápido, sim. Ele deu mais uma respirada e falou: tá bom, vou te mandar para a entrevista com o gerente geral. E eu fiz a entrevista com o gerente geral, o Ian, um cara sensacional, um dos melhores chefes que eu já tive, e eu passei para essa vaga. Eu acho que um segundo insight que eu tive nesse tempo todo me remete a uma frase do Richard Branson, o dono da Virgin, mais um monte de coisa, que ele fala que se alguém te oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza como fazer, diga sim e depois aprenda como fazer. E eu não usei isso só nesse momento da minha carreira, eu usei isso em muitos outros momentos da minha carreira também. Para novos empregos, para novas vagas, para novas oportunidades e por aí vai. Eu aprendi a me jogar muito bem. Eu passei, fui para a área editorial, e eu acho que eu tive 4 anos e meio incríveis. Eu amava trabalhar no UOL. Assim, não tinha absolutamente nada que me fizesse sequer considerar ir para algum outro lugar de lá. Aprendi um montão, tive contato com um monte de gente interessante, a culturas que eu não estava acostumado, acesso à informação, foi muito legal. Só que depois de alguns anos, e gente, saibam disso para suas carreiras, você pode ter o melhor emprego do mundo, depois de alguns anos fazendo a mesma coisa, não dá para manter energia, a gente precisa de algo novo. Depois de alguns anos eu quis algo novo, e abri uma vaga chamada coordenador de links patrocinados. E na época o Google
tinha isso, né, tem até hoje, que você digita a palavra-chave, vem um anúncio, e o UOL tinha uma busca que muita gente usava na época. Muita gente usava e eles lançaram esse produto. E eu pedi autorização do meu chefe e eu apliquei para a vaga. E na época, no UOL, se você aplicar e seu chefe autorizar, você tem que ter pelo menos uma entrevista. Pelo menos uma entrevista você tinha que ter. Eu apliquei, fiquei super animado, tinha que falar inglês, tinha que ser formado em comunicação, experiência no mundo digital. Eu falei, cara, essa vaga é minha. Fiquei hiper animado. Apliquei. 3 semanas depois, veio um e-mail para a empresa inteira dizendo que uma pessoa tinha sido recrutada para aquela vaga, só que eu não tinha sido nem entrevistado. E eu fiquei super chateado na hora, não entendi o que aconteceu, fui falar com o meu chefe. Perguntei se ele tinha me barrado no processo em algum momento, ele disse que não, e que ia descobrir o que aconteceu. Depois falava comigo. No final do dia ele me chamou para falar, e ele disse, Luciano, a pessoa do RH esqueceu de colocar o seu currículo no processo. Foi por isso que você não foi chamado. E aí eu falei, tá bom, deixa eu processar isso. Fui no banheiro, chorei. Chorei mais um pouco, chorei mais um pouco. Quem aqui já chorou no banheiro do trabalho? 30% de gente que fala a verdade, 70% que mente. Só que, apesar de ter sido um momento muito triste, eu realmente fiquei extremamente decepcionado, até exagerei talvez um pouco, né? Eu era um profissional um pouco imaturo também na época. Apesar de toda essa parte negativa, teve algo muito interessante, muito positivo. Até então eu nunca tinha considerado sair do UOL, eu amava aquela empresa. E pela primeira vez, depois que aconteceu isso, o pior momento da minha carreira, eu saí de lá. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa do outro andar que tinha ido para um tal de Google. E aí eu falei, Google? Nossa, eu sei o que é Google, eu uso o Google, mas tem gente no Brasil, tem gente trabalhando no Google. Já achava na época que era só robô, algoritmo. E aí eu fui no Google, digitei vagas em São Paulo, vagas do Brasil, e a primeira vaga que aparece, coordenador de links patrocinados. Primeira vaga que apareceu. Eu apliquei para a vaga, tive 9 entrevistas num período de 2 meses, processo super tough, super difícil, super duro, e passei. E um outro insight que eu tive na minha carreira, que é essa frase aqui, que eu não sei quem é o autor, por isso que eu não coloco, não é minha, é que às vezes a gente não conseguir o que a gente quer, é um verdadeiro golpe de sorte. E eu falo isso para todo mundo. Às vezes em sessões de mentoria ou conversando com os meus times, eu perdi aquela oportunidade, nunca mais vou ter isso, etc. Gente, não existe oportunidade perdida, existe oportunidade adiada, porque a oportunidade é uma constante, ela sempre vai existir. Então, algo que era muito negativo se tornou algo positivo para mim, porque ter ido para o Google foi o melhor movimento de carreira que eu fiz na minha vida. Foi uma empresa sensacional, adorei, tenho amigos até hoje, aprendi demais lá, cresci profissionalmente. Esse aqui é meu primeiro crachá, lá do Google, borradinho, que eu guardo com muito carinho. Só que todo sonho, né, gente, tem uma pitadinha de pesadelo. E a minha carreira ela tem altos e tem os pontos dramáticos também. E agora eu vou contar um deles. Depois que eu estava no Google, que eu entrei, que eu estava mais ou menos 2 ou 3 meses, minha chefe pediu para eu fazer um projeto para trabalhar com um time de recrutamento. A gente éramos em 24 pessoas, era um time bem pequenininho, então a gente fazia de tudo. Minha função primária era falar com os clientes, mas eu também fazia projetos. E o primeiro projeto era ajudar a otimizar o time de recrutamento, que era um time externo. Foi legal. E aí veio uma diretriz de fora, dizendo que a gente não ia mais considerar todas as pessoas por processo, a gente ia selecionar por faculdade. E algumas faculdades não seriam elegíveis. E eu era o cara responsável por revisar essa lista. Aí eu recebi a lista. Vocês já até sabem para onde está indo essa história, né? Eu recebi a lista. E a terceira faculdade da lista começava com FI e acabava com EL, Fiel, a faculdade que eu tinha estudado. E na hora que eu abri, deu até uma sensação esquisita, assim, um gelo na espinha, porque eu me senti estranho, parecia que eu estava lá fazendo algo errado, que eu não merecia estar lá. E aí eu fui falar com a minha chefe, falei, olha, isso é estranho isso, imagina, se vocês aplicarem isso, pessoas como eu não podem mais trabalhar aqui, eu não poderia estar aqui. E ela argumentou, falou que entende, etc., acabou tirando o projeto de mim e dando para outra pessoa.
Mas ficou isso. E essa regra acabou caindo depois, tá? Depois de alguns anos, o Google percebeu que isso era uma estupidez, não fazia sentido nenhum. Com toda humildade eu digo isso, eu sou a prova viva disso. Tive uma ótima carreira lá na empresa, eles acabaram caindo com essa regra, mas ficou uma sensação estranha. Depois acabou passando, eu tive uma ótima carreira lá, mas um insight que eu tive com essa história é que às vezes, gente, é sorte. Porque se eu tivesse entrado, ou tentado entrar lá 3 meses depois, eu não ia ser sequer considerado para aquela vaga. E isso passou e eu tive uma carreira profissional lá no Google, aprendi demais, viajei para o exterior pela primeira vez, depois quando saí da empresa tinha ido mais de 70 vezes. As pessoas de lá são excepcionais, aprendi demais com elas também, cresci 4, 5, 6 vezes na minha carreira lá dentro, até atingir a função de head do Brasil para uma divisão de vendas, que é um gerente geral ali para um setor. Mas eu já estava lá há quase 11 anos. E, de novo, gente, depois de muitos anos fazendo a mesma coisa, você pode estar em qualquer lugar, pode estar no Google, pode estar no Facebook, existe algo dentro da gente que quer mais, que quer algo diferente, que quer desafio, que quer inovar, e eu já estava me sentindo desse jeito. E aí apareceu o Facebook, o lugar que eu estou hoje, me ofereceu uma vaga. Algo parecido com o que eu fazia, mas numa dinâmica diferente, com um produto diferente, para um competidor, o meu mais complicado competidor, o mais difícil de combater, porque eles tinham um produto muito bom na época. Eu tinha muita curiosidade intelectual para saber o que eles faziam lá. E eu participei do processo e passei para ir para lá. E foi quando eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Meu chefe ficava nos Estados Unidos, era um coreano-americano. Eu fiz uma videoconferência com ele e falei para ele que eu estava indo para o Facebook, que eu tinha aceitado uma vaga, etc. E a primeira coisa que ele me falou de volta foi: quanto eles estão te pagando? Me dá a oferta aí que eu vou mandar o RH cobrir. E eu falei: Yang-Su, não é uma questão de dinheiro. Já estou fazendo isso há um tempão. Eu preciso fazer coisas novas. Assim, ficar aqui vai ser mais do mesmo. Eu acho que vai ser um bom desafio para a minha carreira. Ele virou para mim e falou: a gente tem uma vaga em Nova York, você sabe, está aberta. Você quer que eu pare o processo? Não tem ninguém bom no processo. Eu te transfiro para lá. Você quer ir para lá? Só que era para fazer a mesma coisa. A mesma coisa, só que no outro lugar. E eu falei: Yang-Su, cara, eu estou há 11 anos na empresa. Eu estou muito curioso pelo mundo lá fora, eu estou muito afim de fazer algo diferente. Foi aí que ele sentou na cadeira, deu uma respirada e falou: cara, quer saber? Eu nunca fiquei mais do que 4 anos em lugar nenhum. Tá certo, vai lá ser feliz, vou fazer alguma coisa diferente. Eu não vou tentar mais te reter. E aí eu agradeci, a gente combinou algumas coisas, né, para a minha saída. E quando eu quase desliguei a videoconferência, ele falou: Luciano, eu falei: oi, Yang-Su. Se não gostar do seu trabalho pelos próximos 6 meses, me liga. E eu quase mudei de dois. Mas eu acho que eu nunca me senti tão valorizado como profissional como nesse momento. Eu acho que esse foi o ápice de tudo que eu vivi em questões de emoção dentro do trabalho. Eu me senti muito reconhecido, muito importante, muito querido, muito respeitado e por aí vai. E hoje eu estou no Facebook, que é outra empresa fantástica. Vou até quebrar o protocolo aqui e falar: uma empresa foda de trabalhar. Tem pessoas incríveis, com produtos maravilhosos, desafios gigantescos, como todos vocês sabem, escutam aí na TV, no rádio, leem nos jornais e por aí vai. Mas é uma empresa ótima, excelente, com a missão que eu acredito do fundo do meu coração, porque se não acreditasse eu não estaria mais lá. Só que esse é um dos meus empregos. Eu brinco que eu tenho um segundo emprego também, que é o meu segundo emprego é escritor de LinkedIn, é escritor. E um dia eu postei algo, um dia eu entrei no LinkedIn faz 1 ano e meio, e eu postei alguma coisa de emprego, e aí eu li um post, era alguém dando um conselho profissional horrível, terrível, pior conselho que eu já tinha visto. Falei: que absurdo isso, isso não faz nenhum sentido, as pessoas não sabem o que está falando.
Aí eu pensei comigo, falei, pô, eu conheço tanto, eu tenho tanta bagagem, 21 anos fazendo isso, 15 anos gerenciando pessoas, já vivi tantas coisas. Eu acho que eu posso dividir um pouquinho do que eu sei. E aí eu comecei a postar uma história, a postar uma vivência, aí me mandaram uma pergunta, e por aí vai. E quando eu dei por mim, eu já tinha mais de 100 mil seguidores, 75 milhões de visualizações dos textos que eu tinha publicado, 1,5 milhão de leituras. Eu publiquei cerca de 800 textos já, removendo as piadinhas, que eu faço quase todo dia. Eu estou com um livro a caminho. Gente, escrever um livro não é brincadeira, tá? Quem quiser um dia escrever um, saiba. Já recebi literalmente milhares de mensagens das pessoas me contando causos, me contando coisas sobre as carreiras delas e principalmente me perguntando. Eu leio absolutamente todas as mensagens que eu recebo, todas, as milhares, já li tudo, que é muito interessante, eu aprendo muito com isso. E centenas de convites, como o convite de estar aqui hoje. E como a Fê falou um pouquinho, eu acho que só quando eu comecei a preparar essa apresentação que isso clicou para mim, que isso realmente abaixou. Porque eu comecei a minha carreira há 21 anos pensando em ser escritor. E aí a vida me levou por caminhos muito diferentes, muito diferentes. E 21 anos depois, olhando o que está acontecendo, conversando com algumas editoras, recebendo tantos convites, eu até brinquei e postei outro dia, acho que talvez ali um escritor mais raiz vá torcer o nariz porque eu falo, mas hoje eu digo com orgulho que eu sou um escritor também, sou. Então aquele menino de 21 anos atrás, o sonho dele estava só adormecido, não estava morto. Ele renasceu, depois de tanto tempo, de uma maneira bem inesperada. E o próximo capítulo, gente, eu não sei qual é. Eu brinco que eu acho que eu estou ali no meio, ali, ó, navegando, porque hoje está confortável, estou navegando ali numa aguinha bem tranquila, está bem confortável, mas eu sei que vão ter outros obstáculos, outros desafios. Eu não acho que aquela bolinha ali é o final ainda, tem muita coisa para acontecer. E eu estou ansioso para saber qual vai ser esse próximo capítulo. E quando eu olho em retrospectiva a minha história, eu queria só resumir algumas coisas que eu aprendi. Eu aprendi a não deixar o passado determinar o seu futuro. Eu aprendi isso inconscientemente, não foi algo consciente que eu quis construir. Eu aprendi que investir nos estudos é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Eu aprendi que a nossa carreira, ela não é uma linha reta. Ela não tem como ser uma linha reta. Ela não faz muito sentido. A gente muda junto com a nossa carreira. Eu aprendi que não existe oportunidade perdida, só adiada. E quando a gente aprende isso traz muita serenidade, muita paz. Eu aprendi que tudo que a gente estudou, aprendeu um dia, vai nos servir também. Olha só, eu fiz letras há 23 anos atrás, e hoje está me servindo muito bem para escrever, para lançar o livro que eu tanto desejo, por aí vai. Eu aprendi também que não tem problema nenhum em ser um pouquinho egoísta com a nossa própria carreira, porque no final das contas, quem fica é a gente. E essa não é uma história de superação. Não queria que soasse desse jeito. Ela é minha história. Eu não deixei ninguém dizer como ela tinha que ser. Seja você também o autor da sua própria história. Muito obrigado, gente.